Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Olha, sempre assuntos interessantes, temas pertinentes, que são de total interesse da nossa classe e da sociedade. Então, para isso, hoje nós vamos trazer aqui a presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, a ABENO, e também estamos com a nossa Comissão de Educação, com a conselheira Carla Hermes, e também a nossa tesoureira, a professora Sônia Mendonça. Tudo bem, gente? Como vai? Tudo bem. Olha, é com muito prazer que nós agradecemos o convite que nós fizemos, que tu aceitaste de vir participar desses eventos que estão acontecendo em Belém, o OdontoCast, e também participar do COBRAC, que o Conselho está junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Dentro disso, nós vamos discutir muito a educação no OdontoCast e também, mais tarde, no COBRAC, juntando os coordenadores das instituições de ensino superior do Pará e também a ABENO e o Conselho Regional de Odontologia do Pará. Gente, fiquem à vontade para fazer os seus comentários iniciais. Muito obrigado também a Sônia, a Carla e, mais uma vez, a Daniela. Então, eu gostaria de convidar a Sônia para fazer as suas considerações iniciais, depois a Carla, e a Daniela fica com a palavra para fazer as suas considerações iniciais. Vamos lá? Que tal, Soninha? É um prazer enorme estar com você aqui. Às vezes falam muito que nós estamos no norte e que a gente não tem acesso às coisas. Graças a Deus não é mais assim. Desde que haja empenho, que haja interesse, nós podemos ficar na crista da onda, né? Então, muito obrigada pela sua presença e vamos aproveitar o máximo de você, tá bom? E aí, Carlinha? Então, eu quero agradecer, né, a presença da professora Daniela. Já tivemos a oportunidade em Belo Horizonte, no 59º encontro, né, da ABENO, que foi agora em julho, e tivemos o prazer de verificar o quanto o seu trabalho está sendo, assim, valorizado, né, por todas as entidades, inclusive a oportunidade de você estar aqui no Norte, poder contribuir com as áreas afins, né, em relação ao Conselho Regional, que apoia tantas outras afinidades em relação à odontologia, estar presente no ensino odontológico é muito importante. Por isso, eu, como presidente da comissão, convidada pelo Marcelo, e que faz parte junto comigo, a professora Liliane e a professora Etiane, né, dentro desta comissão, que gostaria de lembrar que estamos à disposição e aproveitar ao máximo a sua contribuição para que possa esclarecer e tirar todas as dúvidas em relação à atuação da ABENO e à atual conjuntura, né, do ensino odontológico no Brasil. Muito bem. Suas considerações iniciais, professora Daniela. Obrigada. Num primeiro momento é de agradecimento, né? Gratidão por essa parceria, né? Presidente Marcelo, toda a diretoria, e de reconhecimento do trabalho, dessa relevância da integração da Associação Brasileira de Ensino Odontológico e do sistema conselhos como um todo. Eu costumo dizer que é o prosseguimento da integração ensino-serviço, porque a ABENO ela se responsabiliza pela formação inicial em nível de graduação, e esse colega vai ao mercado de trabalho e, a partir daí, ele precisa, para poder exercer a profissão, estar devidamente registrado num Conselho Regional de Odontologia e seguir estudando pela vida toda. Então, essa integração do cuidado, né, da formação inicial do colega e que ele possa seguir estudando a vida toda é fundamental, né? Eu acho que a gente tem objetivos comuns nessa parceria, que é garantir a qualidade do cuidado em saúde bucal para a nossa população. No caso aqui, para os paraenses, eu estou muito feliz de estar aqui. É isso mesmo, Sônia, assim, o Brasil é enorme. Eu tenho procurado, a nossa gestão, nossa diretoria, procurado estar onde os cursos estão, né, de norte a sul, e ter esse contato olho no olho, conhecer os coordenadores,
Aqui no Pará são 20 cursos, teremos oportunidade de reunir com todos hoje à tarde lá no COBRAC. Então, é gratidão, a cidade é maravilhosa, eu já fiquei encantada com a vista aérea na chegada, e que povo acolhedor, né? Eu não posso estar mais feliz e vamos discutir educação, que é o que... um dos pilares, né, para o desenvolvimento do nosso querido país. Aí. Sim, só aproveitando para complementar o currículo da professora Daniela, ela tem ligação com a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que é a ABENO, e tem também ligação com a Academia Catarinense de Odontologia. Né? Então, são 3 entidades aí muito nobres, muito importantes para a odontologia, mas também tem um pós-doutorado feito em Barcelona, na Espanha, né? E aí eu quero te fazer logo uma pergunta de como tu podes nos assim, comparar o ensino da odontologia na Europa e na América do Sul. Tem alguma forma de explicar isso aí? Então, sim, eu tive a oportunidade, né, de fazer o pós-doutorado na Universidade de Barcelona, dentro do Departamento de Pedagogia. Fui supervisionada pelo professor Medina Moya, que ele é enfermeiro e pedagogo, e pela professora Cristina Manzanares, que até esteve conosco aqui em BH. Ela é, então, da área de odontologia. E a Europa tem muito a nos ensinar, né? Eles conseguiram fazer uma integração dos currículos entre os países, de maneira que um cirurgião dentista que se forma na Espanha, ele pode trabalhar na Itália, dentro da comunidade europeia, e fizeram esse esforço de desenvolver um currículo central. Uniformizaram o currículo. Né? Exatamente. Agora, o que é... E aqui é o que a gente busca também com as diretrizes curriculares nacionais, embora os cursos tenham... a finalidade é de customizar, digamos assim, a realidade, né, local, ao seu entorno, à cidade, autonomia, né? Desde que esteja dentro dos princípios. Uhum. Mas a gente precisa avançar em termos de América do Sul, né, para ter uma acreditação de maneira que pudesse facilitar a mobilidade. A gente tem alguns problemas. Isso já é um grande diferencial. O que a Europa já unificou, nós ainda não conseguimos nem nível Brasil e nem nível América do Sul. A revalidação de alguns diplomas da Venezuela, do Chile, do Uruguai para o Brasil ainda é uma coisa que não está unificada como está na Europa, né? Tem todo o isso processo. É uma variável bastante interessante no quesito educação para a odontologia. Né? Agora, nós temos assim, características que nos diferenciam e fortalecem o ensino odontológico brasileiro. Uma delas é essa integração com o Sistema Único de Saúde, que lá eles têm também alguma vivência com a atenção primária, mas aqui é mais estruturado, porque eles não têm uma política nacional de saúde bucal como a gente tem. Como nós temos. E agora a lei. Então, quando eles vêm para cá e a gente apresenta a política, que nós temos atenção à saúde bucal desde a unidade básica de saúde, temos centros especializados, temos o hospital, aqui, né, as comunidades ribeirinhas, as unidades fluviais, eles ficam encantados, assim, que como que a gente consegue encaminhar dessa maneira o cuidado à saúde bucal de uma maneira, né, universal e tentando usar a equidade. E lá eles não conseguem. E então, agora, quando eles vêm para cá e conhecem, eles nos convidam a falar dessa política lá. E o que eu ouvi da professora foi isso: vocês precisam divulgar essa riqueza, porque é um espaço de formação, o Sistema Único de Saúde, para o estudante desenvolver as suas competências gerais, que dentro de um consultório, dentro de uma escola, fica muito limitado, né? Essa interação com a comunidade e tal. E essa
característica da gente ter 20%, né, de estágios dentro do Sistema Único de Saúde, além de todas as outras parcerias, são um diferencial. Não só por isso, o próprio Sistema Conselho de Odontologia tem um slogan que nós somos a maior e melhor odontologia do mundo. Né? Porque não só em quantitativo, né? Hoje a gente tem aproximadamente 600 faculdades, 539 ativas, pode me confirmar isso, não é isso? Exatamente. Quer dizer, não só em quantitativo, mas em qualitativo, porque nós temos casos que é diferente do mundo inteiro. E nós resolvemos muitos casos. Né? Esse número expressivo de cursos também é um diferencial que, né, se você pega Portugal, são 9 cursos, se eu não me engano. Canadá, né? são 7. Então, é bem difícil você fazer a gestão. São 539 em funcionamento, tem os que não entraram, estão autorizados e não entraram em funcionamento, somados são 616. Né? Então, isso também eles não conseguem compreender muito. Como que a gente chegou nesse número de cursos com uma população de 200 milhões de habitantes. Isso realmente nos traz problemas, né, de gestão e tal, e confirma a maior e melhor. A maior e melhor odontologia do mundo, a maior pelo... Né, o número de profissionais no Brasil está em torno de 400 mil. Né? 402 mil. 402 mil. Mesmo que nem todos estejam, né, atuando, mesmo assim é um número expressivo. E os 616 cursos também chamam atenção. E a melhor vem sendo garantida porque nós, tradicionalmente, garantimos um percentual elevado de atividades práticas. E, no exterior, essa possibilidade ela é mais dificultada, digamos assim, pela ausência do Sistema Único de Saúde, porque o paciente, para ser atendido numa universidade, ele precisa pagar, e isso dificulta o acesso para o estudante aprender, e aqui não. Então, esse é um grande diferencial. Agora, seguindo, né, preocupados com com a importância da atividade prática na formação em odontologia, foram criados padrões internacionais e lá atrás, quando discutimos as diretrizes curriculares nacionais, nós, no Brasil, então, estabelecemos nas diretrizes a necessidade de 50% de atividades práticas, mais 20% de estágio. Então, isso confere 70% de vivência prática, né? Prática, porque sem essa imersão, né, sem esse aprender fazendo, sem fazer ação, reflexão, ação, você não consegue formar um bom cirurgião dentista. Então, o Brasil ele vem sendo referência nessa possibilidade de oferta de atividades práticas. E dentro das universidades, lá na Federal de Santa Catarina, eu fui coordenadora de curso um período, né? E recebi muitos intercambistas, né, europeus, americanos, que buscavam a nossa universidade para poder exercer essa prática que é tão difundida, né? Mundo afora, o Brasil tem essa qualidade aí que está... Mas olha só, antes de nós entrarmos nas DCNs, né, e entrarmos no que vai ser falado sobre EAD, que os 70% de prática já vão brigar um pouquinho contra o EAD. Exato. Também o Brasil tem sido um grande produtor de artigos científicos, o que não era antes. Então, isso também faz com que a odontologia eleve o patamar dela. Exatamente. São vários fatores dos quais a gente pode se orgulhar em relação ao ensino, em que pese que a gente tenha problemas. Esse investimento que houve em ciência e tecnologia foi fundamental para que a gente pudesse produzir conhecimento, né, dentro do país e exportar esse conhecimento. Então, foi investido nos programas de pós-graduação, formação de mestres e doutores. Agora, um grande incentivo à vivência internacional, né? Então, estágios
para que esse professor conheça o que está sendo feito no exterior, mas volte para poder, né, desenvolver o país. Então, é um novo momento. E tivemos, esse investimento trouxe uma diretriz, uma busca pela quantidade dos artigos. O que está sendo discutido agora é que talvez esse modelo, né, de avaliar o professor pela métrica de tantos artigos publicados, que nos levou a esse destaque, estamos buscando agora artigos que sejam fundamentais, estratégicos e que a gente tenha o maior número de citações. Né? Então, não precisa ter, talvez, um grande número de artigos, mas fazer aquela pesquisa que muda aquela realidade dentro daquela área do conhecimento. E a pós-graduação também vem trazendo incentivos para que o futuro professor, além da pesquisa, que é realmente assim fundamental e é sensacional o que nós temos, não podemos andar para trás em relação à pesquisa. Eu acho que é um caminho sem volta, o investimento em ciência e tecnologia a gente tem que defender. Mas o futuro professor, ele precisa ter vivência também no ensino, então aprender a compor uma aula, aprender as estratégias, né, didático-pedagógicas, trabalhar com a extensão, a vivência comunitária, dentro do mestrado e do doutorado. Então, acho que esse momento agora, a pós-graduação vem refletindo sobre esse tripé, né, da universidade, de ofertar ao pós-graduando ensino, pesquisa e extensão, porque foi necessário um grande investimento na pesquisa. E agora estamos vendo o quão necessário é cuidar também desses outros aspectos. Então, os programas estão revendo seus projetos pedagógicos. A ABENO, o foco da ABENO é o ensino de graduação. Mas o pensamento nós precisamos fortalecer um sistema de ensino, né? Um sistema geral, educacional. Né? E, com isso, as faculdades têm também se preocupado em ofertar projetos de extensão para o ensino médio, né? Que o ensino médio conheça as futuras profissões, fazer uma integração maior com o ensino médio, e também que a própria pós-graduação possa fazer a integração com a graduação. Nesse aspecto, nas reuniões anuais da ABENO, nós temos um espaço de discussão, de reunião de coordenadores de pós-graduação com a ABENO. E é um pouco essa conversa dos conselhos com a ABENO, a ABENO com a pós-graduação. Olha, a gente precisa de um perfil de professor que possa trabalhar com grupos pequenos, trabalhar com métodos ativos, que tenha capacidade de trazer inovações que transformem a realidade daquela cidade em que o curso está localizado. Então, ele tem que ser um professor cidadão que domine o método científico, obviamente, e publique os artigos, os relatos de experiência, mas que tenha também essa expertise, né, da interação comunitária com os estimular, estudantes. Né, Daniela? Estimular essa questão de pós-graduação, estimular os projetos de extensão, isso. E aqui para nós, no Norte, que tem muito essa área dos ribeirinhos, que essa acessibilidade aos programas, até os programas básicos de saúde bucal mesmo, eles são precários por conta do deslocamento, né? Precisa ser via barco, a dificuldade deles virem até a cidade para receber um tratamento odontológico, mesmo que seja dentro da faculdade, né? Então, a gente sente muito a dificuldade que eles têm de chegar até esse tratamento. E os projetos de extensão, aqui nós temos muito, em várias faculdades aqui do estado, que eu sei. E isso é muito importante. É muito importante desenvolver, estimular os professores a desenvolver esses projetos de extensão a essas comunidades mais longínquas. Nós temos aqui no Pará, para tu teres uma ideia,
Pará é o segundo maior estado do Brasil, só perde para o Amazonas. O maior município do Brasil é Altamira, né? Que é também no estado do Pará, é um dos maiores municípios do Brasil. E essas dimensões continentais que o Pará tem, além das distâncias, o acesso também. Por exemplo, do que a Carla está falando, nós temos 3 principais comunidades, que são as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, que ainda temos várias comunidades quilombolas, e comunidades indígenas, né? Então, tem todo esse cuidado que a atenção primária, muitas vezes, tem que chegar nessa ponta. Já trouxemos índios aqui no Odontocast que se formaram em cirurgiões dentistas e voltaram para a aldeia, para trabalhar na aldeia, entendeu? Que são coisas que é fora da caixinha, né? Para a nossa realidade urbana, isso aí é uma coisa que é diferente pra caramba. E é muito legal tu estares falando das várias formas de promover o ensino e da conexão que está sendo feita da ABENO com os cursos de graduação e pós-graduação, que o próprio Conselho Federal tem uma vedação desde 2019 vedando a participação de graduandos em pós-graduação. Que nós temos informações que no Brasil inteiro acontece, né, e que nós não temos ainda a possibilidade de combater isso a fundo. Eu creio que isso também é um posicionamento da ABENO, como é dos conselhos, de ser contra essa condição, porque processos têm que ter etapas, e essas etapas não podem ser ultrapassadas de uma para outra, e isso é uma coisa que tem incomodado muito, porque a grande questão do conselho, para mim, que já fui GBO de associação, o conselho é muito mais fácil de trabalhar, porque o conselho, os ritos são todos escritos, são todos deliberados, está tudo lá. Claro, né? É muito claro. Numa associação pode-se criar uma coisa ou outra, mas no conselho está tudo ali no regimento interno, está tudo no código de ética, que a gente não deve ultrapassar. Qual a posição real em nível nacional dos professores que a ABENO tem como associados em relação a graduandos estarem ultrapassando essas etapas de processo, já passando para a graduação? É como se não precisasse fazer vestibular para entrar na graduação. Quem tivesse fazendo nível médio já poderia fazer uma graduação. Então, qual a posição da ABENO em relação a isso? Não, com certeza, assim, nós temos a posição mais, assim, deliberativa que tivemos foi quando aprovamos um conjunto de mais de 130 entidades, incluindo os conselhos e a maior parte de universidades, aprovamos o documento das diretrizes curriculares nacionais que prezam pela formação sólida de um generalista. Então, obviamente que uma entidade que apresenta uma proposta dessa ao Conselho Nacional de Educação e que foi homologada nesse sentido, não pode concordar de que, em nível de graduação, ele procure se especializar. Um foco diferente do que foi pensado para a graduação brasileira. E aí, acho que é importante a gente falar e que as pessoas conheçam assim, a relevância de fazer uma graduação ampla, né? Percorrendo todos os conteúdos, as disciplinas, sair da graduação com a mochila bem cheia, rica, depois vai ter tempo para escolher o caminho que vai percorrer dentro da nossa profissão. Que hoje eles são múltiplos, né? São as oportunidades para os jovens, né, colegas que estão vindo aí, são bem maiores do que as que eu tinha. Né? Quer dizer, eu não tinha nem sistema único de saúde, já estou denunciando aqui, mas assim, não tinha sistema único de saúde, a gente tinha sistema público, mas era bem restrito, né? Não tinha, né, a política. Na verdade, eram parcerias, né? Entre as faculdades, as universidades e alguns locais onde o professor se deslocava para aquela unidade. Um exemplo,
no salão paroquial de uma igreja que tinha um consultório odontológico e fazia uma parceria com a faculdade para que nós fizéssemos o estágio, que na época se chamava estágio extramuro, né? Ou seja, fora da faculdade. Era um mutirão, né? Era um mutirão, né? E aí nós passávamos por um período lá sobre avaliação, sobre tudo direitinho, mas sempre sobre coordenação. Pelo menos, como você falou, do básico, de sair da faculdade como um generalista, sabendo fazer uma prótese, sabendo né, as técnicas na época não se tinha clareamento, né? Hoje em dia já se tem. Mas, assim, algumas coisas muito básicas de promoção de saúde bucal de um modo geral. É o básico no sentido do fundamental. É isso que a gente acredita, assim. Então, ele precisa saber das ciências básicas, né? Das ciências sociais, humanas e sociais, das ciências odontológicas e saber diagnosticar, encaminhar um tratamento com resolutividade e qualidade. E respondendo às necessidades da população brasileira. Então, lógico, é um investimento público, né? ou privado também, que 90% dos cursos são privados no Brasil, mas a educação é um bem público, né? Então, assim, e a saúde também. Então, esse profissional que se formou cirurgião dentista, ele vai trabalhar com a população e precisa estar atento às necessidades dessa população. Então, a graduação realmente o que a gente tem nas diretrizes está em linha com os projetos internacionais e eu diria ainda bastante diferenciado. Por quê? Porque nós estamos construindo possibilidades reais de que esse generalista tenha a competência para esse cuidado resolutivo. O que eu quero dizer com isso? Os conteúdos, eles vêm organizados nas novas diretrizes por fases da vida. Quer dizer, são ciclos de vida, mas a gente está chamando fases da vida porque não o ciclo encerraria, e a fase a gente continua, então estamos usando fases da vida. E aí a ideia é que o cirurgião dentista, ele vai compreender os agravos, os diferentes agravos à saúde bucal, por exemplo, a cárie dentária, no bebê, na criança, adolescente, no adulto e no idoso. De forma que ele, vou atender uma criança, como que a cárie se manifesta nessa faixa etária no meu país? Nós temos também essa fortaleza de ter levantamentos epidemiológicos nacionais, temos já resultados parciais do SB Brasil, né, 2020, e aqui no Pará ele pode saber os dados do estado, ele pode saber se a cidade conseguiu, né, fazer o levantamento. Então, ele está no seu consultório, mas ele sabe o que acontece no entorno, e aí ele vai saber, naquela criança, como a cárie se manifesta, do ponto de vista da histologia, da anatomia, e como que eu faço para intervir estratégias preventivas, fazer o tratamento e a preservação e o acompanhamento daquela criança. E assim no adulto, no idoso e tal. Então, a gente dentro da ABENO vem desenvolvendo, já iniciou na gestão da professora Vânia Fontanella, né? A ABENO ela vem aí de gestões, né? Desde a professora Celeste Morita, a professora Vânia Fontanella, e agora a gente dando continuidade a essa quase que assim uma missão, um trabalho bem contínuo de um grupo que está montando todo um planejamento a ser executado durante muitos anos. E compor esse generalista, defender essa ideia do generalista, porque é confundido como quem sabe superficialmente. E não é essa a perspectiva do generalista, bem pelo contrário. Ele vem com todo o conteúdo, e isso eu vi na Europa, muito assim. O professor de periodontia, ele dá aula, ele
costura os conteúdos desde as ciências básicas Essa até as ciências integração, sociais. né? Ele não fica preso. Então, assim, aquele profissional, ele vai para atuar com compromisso social também. Então, o generalista, ele vai qualificar ainda mais as especializações lá no futuro. Então, querido aluno, né, eu vou falar aqui, se dedique a construir uma graduação sólida, né, com esses pilares bem fincados, para que você possa depois dar o salto e vai ter muito tempo para seguir estudando, porque o cirurgião dentista não vai parar de estudar nunca. Então, essa é uma outra perspectiva de um país que adota diretrizes e não um currículo mínimo. Antes, o currículo mínimo, eu tinha aquela lista, eu dou conta daquilo, eu tinha uma ilusão de que eu estava preparada para o resto da vida. Hoje a gente sabe que não é assim. Então, busque todos os projetos, né, para poder se fortalecer e depois lógico, numa área de atuação, a gente vai se dedicando e vai se aperfeiçoando, buscando, né, qualificação. Então, o generalista deve andar paralelo ao especialista. Por exemplo, eu tenho 3 especialidades, mas eu tive a felicidade de ser um generalista, de ao menos saber abrir um acesso endodôntico, entendeu? Fazer um procedimento restaurador, assim como um procedimento de uma extração, e até saber o que indicar. Se eu não consigo fazer, eu tenho que saber para quem eu vou indicar. Exatamente. Muitas vezes o especialista está aqui porque ele quer só aquilo, ele não sabe nem como fazer essa visão global de indicar para um profissional que possa resolver a demanda daquele indivíduo que está precisando de uma outra área de atuação. Então, assim, eu concordo plenamente com isso e acho que essa questão das diretrizes, do DCN, né, das DCNs, ela tem muita importância também no contexto geral da formação, que é uma coisa que eu queria explorar também um pouquinho mais, de tu resumires mais ainda essas DCNs que a ABENO é a favor. Isso, é um documento, né, que está público desde 2021, tem seus capítulos, as competências gerais, as competências específicas, tudo que um cirurgião dentista precisa estar apto para poder exercer a profissão. E são, assim, nós, quando... Eu queria falar um pouquinho do processo, Marcelo, porque diferencia bastante o movimento da odontologia, né? E é isso que eu te falo aí, do compromisso da ABENO, essa instituição, uma entidade que vai fazer 70 anos, 2026, a gente quer colaborar, comemorar, mudar o PIN para os 70 anos, e na sua história sempre foi ouvida, né, pelas entidades de maneira geral, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Então, todos os processos de avanços para políticas educacionais no país, a ABENO foi ouvida, desde o currículo mínimo, depois no então provão, depois até chegar nos sinais, no ENAD e tudo mais. E com essa autoridade, digamos assim, a ABENO cumpriu o papel de fazer a interlocução do Conselho Nacional de Educação com a sociedade. As diretrizes curriculares nacionais, elas são uma prerrogativa do Conselho Nacional de Educação. São os conselheiros que analisam, editam o texto. E eles poderiam também redigir e aprovar. Mas há essa normativa de que a sociedade tem que ser ouvida, né? Tem que haver uma interlocução. Então, são feitas audiências públicas também e tal. E nesse processo, a ABENO é chamada para a interlocução e busca os conselhos também, o CFO, né, participou desse movimento, e aí ouvir a sociedade, foi isso que a gente fez. Lá em 2014, a medicina lançou a sua nova diretriz. Nós tivemos as primeiras diretrizes nos anos 2000, no início, né? A nossa é de 2002, a anterior, e a medicina sai na frente, então lança 2014, e nossa, né, professora Maria Celeste Morita,
sempre alerta, nós já temos 10 anos das nossas diretrizes, vamos começar a rever. E aí começamos as discussões, fizemos reuniões presenciais, fizemos consultas públicas online já na época. Foi um processo que durou até 2016, 2018, a gente deposita esse documento no CNE para ser avaliado, homologado. E aí ele só é homologado em 2021, teve esse tempo. Foram quase 10 anos de discussão. Portanto, um documento maduro, que são 3 reuniões anuais, né, discutindo com a comunidade acadêmica, estudantes, professores, preceptores, e isso traz para o nosso documento um consenso, realmente, do que a gente, naquele momento, entendia que traria avanço para a educação brasileira. E a gente destaca 3 pontos desse documento. Reafirmar o compromisso com a formação no Sistema Único de Saúde, entendendo que nós temos a política de saúde mais importante do mundo, né? Um sistema de saúde que atende 200 milhões de pessoas. O SUS é diferente de tudo. E é um espaço de desenvolvimento de competências sem igual. Então, nós temos que nos orgulhar. E aí é importante assim, estar aqui, né? Eu estava ouvindo a Carla, nada como estar no norte. Venham ao norte, nós vamos ter a nossa ABENO em Manaus, depois nós vamos falar um pouquinho. Pode falar, já disse Posso também, falar? Pode fazer um convite oficial aí. Porque uma coisa puxa a outra Isso, aqui, a fique minha à vontade. cabeça foi porque é isso que Carla está dizendo, assim, ó. Tem que vir ao norte, né? Como disse o presidente do Congresso ontem, né? O Brasil precisa conhecer o Brasil, porque só estando aqui para entender o que ela disse. A dificuldade de acesso ela é real, né? Se aquele cidadão que está numa população ribeirinha, se a unidade básica fluvial não chegar, são 9 horas de barco, a infovia. É completamente diferente de outras regiões do Brasil, mas são brasileiros e têm direito à saúde bucal. Então, venham ao norte, nós vamos ter uma oportunidade ímpar de ter a reunião da ABENO em 2025 em Manaus, de 15 a 18 de julho. A equipe de Manaus está se desdobrando, já temos o local, vai ser no Centro de Convenções Vasco Vasques. Há um pool de universidades, vários colegas, sabe, imbuídos. Nós estamos organizando essa reunião de Manaus já desde, né, que encerrou o BH, e é uma oportunidade de vir conhecer a região e se apropriar desses desafios, né, que a gente tem de implementação das DCM. Bem-vindos ao Largo de São Sebastião, localizado no centro histórico de Manaus, a maior capital da região norte do país. Estamos aqui, nesse lugar tão especial, para mostrar por que Manaus irá realizar uma edição inesquecível da reunião da ABENO. Manaus possui 363 anos de história, o 6º maior PIB entre as capitais brasileiras e cerca de 2.700.000 habitantes. Em 2014, foi eleita pela FIFA a sede com melhor desempenho em infraestrutura e acolhimento na Copa do Mundo no Brasil. Neste vídeo, você verá que além da infraestrutura necessária, um evento realizado no coração da Amazônia significa vivenciar uma experiência única para os participantes. Graças ao seu polo industrial de alta tecnologia e sua localização privilegiada no coração da maior floresta tropical do mundo. Manaus possui um aeroporto moderno que recebe voos diários de todas as capitais do país. A rede de hotelaria atende tanto os visitantes que chegam a negócios, quanto os que vêm em busca de turismo ecológico e cultural. Esta é a Arena da Amazônia, um dos mais belos estádios construídos para a Copa de 2014 no Brasil. E aqui atrás de mim está o Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques. Estamos aqui para mostrar onde ocorrerão as atividades da reunião da ABENO em Manaus. O Centro de Convenções do Amazonas é o maior e mais bonito espaço do gênero da região norte. Com 11 mil metros quadrados, o Vasco Vasques é um espaço multiuso,
com vocação para receber feiras, congressos e exposições. Com espaços climatizados e salas com isolamento acústico. Está localizado próximo a vários hotéis, restaurantes e shoppings. Prepare o seu coração para viver experiências únicas em 2025. Esperamos por vocês! Bate forte o tambor. O tema em Manaus vai tratar do protagonismo estudantil, da docência criativa e do ensino da prática. Nós vamos fazer uma inter-relação entre esses conteúdos, porque realmente isso é necessário, né? Assim, o aprendizado centrado no estudante e que o estudante entenda, compreenda melhor o que está sendo exigido dele hoje na formação em odontologia. Estamos em 2024, né, na era das redes sociais, da inteligência artificial, de tantas tecnologias, mas a nossa profissão trata de seres humanos, de relações. Então, esse cirurgião dentista que é capaz, né, tecnicamente, eticamente, politicamente, socialmente, é esse cirurgião dentista que as DCN querem formar. E aí, 3 pontos, né, a gente destaca. Primeiro, eu já falei, a integração com o Sistema Único de Saúde, a integração curricular. Eu acho que esse também é um aspecto que demanda pela formação docente, e essa relação com a pós-graduação é fundamental, porque um professor hoje, para ensinar um agravo, por exemplo, vai ensinar sobre a cárie dentária, vai ensinar sobre a doença periodontal, sobre o trauma, sobre o dentulismo. Ele vai trabalhar em equipe de professores, então vai trabalhar interdisciplina e, muitas vezes, interprofissionalmente, porque nós temos situações, por exemplo, a DTM, né? É muito importante trabalhar com a psicologia junto, com a fisioterapia junto, e esse olhar para o futuro nós tivemos lá atrás, em 2016. Então, a integração curricular é o compromisso com o SUS e o aprendizado fundamentado na prática. É isso que a DCN, assim, muito resumidamente para os coordenadores de curso, para quem vai cursar odontologia, ele tem que saber e que ele, né, vai estar em contato com o Sistema Único de Saúde em todas as suas, desde o início do curso. Fica intimamente ligada à prática odontológica, ao SUS e ao integração. Multiprofissionalismo. É inter, né? É interdisciplina, é interprofissional, é essa a perspectiva. Se você pensar em formar um cirurgião dentista hoje, Marcelo, para trabalhar sozinho no seu consultório, você está formando lá atrás do processo. Pensamento, essa realidade. É um retrocesso e isso é muito importante, a formação docente. E eu estava pensando só uma coisa. Em 2026, a BN irá fazer 70 anos. Isso. Em 2025 vai ser a 60ª reunião da BN. Então, praticamente, tirando ali um lapso de 9 anos, 9, praticamente todos os anos tem reunião da BN, ou teve reunião da BN. Né? Isso é um dado importante, hein, gente? Porque é muito evento, é muita discussão para que haja melhora desse ensino. Que a BN não faz a sua parte, mas todos os professores, todos os colegas, todos os gestores das instituições de ensino precisam fazer a sua parte também. Né? Então, isso sai da caixinha também. Tem algum ponto cego nesse momento que está falhando, porque o ensino hoje ele também tem um déficit muito grande, que é reconhecido, inclusive, pelos docentes, que sai da faculdade, o aluno, e ele sai ainda com uma formação deficitária. Mas pode fazer a sua pergunta. Não é uma pergunta, é só um acréscimo. É muito importante esse projeto que está sendo construído, principalmente com a integração ao SUS, né?
há anos atrás, quando eu me formei, havia como que um preconceito para o profissional que entrava na saúde pública. Era aquela sensação de que o profissional não pôde, não deu conta de eu abrir um consultório, de fazer um curso, e aí ele ia para esse lado, né? Então, com o passar do tempo, realmente já houve um pouco dessa mudança. Mas eu acho que agora, sendo uma situação institucionalizada, onde, quando o aluno entrar, ele já vai ficar sabendo que é um outro modelo que ele vai seguir paralelo ao SUS, então realmente vai ser uma situação muito melhor. Normalmente, quando a gente vê alguém que não montou um consultório, não está bombando, foi para o serviço público. Havia um preconceito muito grande. Inclusive, eu lembro, essa modificação começou muito com o professor Imparato, que ele é odontopediatra, então, que quando ele falava alguma coisa, aí a pessoa dizia assim, mas eu sou do SUS, eu trabalho com o SUS, não tenho acesso a isso. Ele começou a botar a bola para cima dos colegas que estavam no SUS. Então, ele dizia assim, vocês têm que falar com os seus dirigentes, vocês têm que conseguir um material melhor. Então, assim, colocando os profissionais do SUS muito mais no nível que eles têm que estar, mas que, por preconceito, não estão. Eu acho assim que, depois da pandemia, a população teve condições de avaliar a importância do SUS. Se nós não tivéssemos o SUS aqui, muita coisa não estaria aí para contar, né? Então, eu acho que essa importância do serviço público, do acesso às populações menos favorecidas, porque, assim, o colega que vive no consultório, e isso não é nenhuma crítica, ele está ali, naquele padrão, atendendo uma determinada classe, desenvolvendo as suas atividades. Mas, no mundo real, tem uma população enorme, com grandes necessidades, e que ainda não se chega a elas. Né? Então, eu acho que ponho muita fé, espero que eu tenha tempo ainda de ver isso ficar bem concreto, porque é muito interessante, com certeza. Mas olha, pessoal, a direção já está aqui no meu ouvido, avisando, dizendo que o tempo já extrapolou e temos outro compromisso que já estão nos chamando aqui. Então, vamos entrar nas considerações finais. Já falamos bastante sobre os vários temas que a gente tinha que falar, começando com a nossa mais experiente conselheira, né? Mais experiente é ótimo. A nossa veterana, que ela só tem 50 anos de carreira. Só isso. Só, entendeu? E continua na ativa, tanto na classe quanto no privado, na docência e tudo. Considerações finais da Sônia, da Carla, depois da Daniela. Daniela, só pedindo duas coisas para você. Que nas suas considerações finais você veja, faça a sua leitura pessoal de como sente o momento do conselho, do sistema conselho de odontologia, e olhando para aquela câmera, faça o convite para assistir o nosso Odontocast. Tá? Vamos lá, Soninha, suas considerações finais. 30 segundos para você. Ave Maria, então vamos correr. É um prazer enorme. Eu acho que foi assim extremamente positiva essa conversa, pelos esclarecimentos, pelas expectativas, por tudo aquilo que está sendo chamado a fazer parte da odontologia, né? Então, nas questões de ensino, de posicionamento mesmo, pelo que você falou, da situação do nosso país, relação à Europa, Estados Unidos. Então, assim, logicamente que nós temos as nossas dificuldades, como todo mundo tem, mas que estamos num caminho que está apontando exatamente para o local certo, né? Para um patamar mais avançado, para uma melhoria muito grande, e que, na verdade, eu acho que falta um pouco mais de divulgação. Eu acho que teria que haver de alguma forma, que esse papo aqui ele pudesse chegar, né? Aos estudantes, aos professores, para que todo mundo comece a pensar junto. Porque quando acontecem mudanças, é necessário que as pessoas
tem um conhecimento do que vai resultar naquela mudança, né? E agradecer pela sua presença, que foi um papo ótimo, descontraído, né? E vou aguardar por tudo isso. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui, né? Já conheci a professora Daniela, tive a oportunidade lá em Belo Horizonte e eu creio muito, né? Porque agora eu agora lidando com aluno de graduação, eu vi uma realidade que eu não tive há muitos anos atrás. Então, eu precisei me reinventar, eu precisei adotar algumas práticas que para mim era muito difícil, porque a gente vem de uma geração de uma oportunidade que não é essa, de internet, de tudo muito fácil, né? E a gente tenta também colocar um meio termo, né? E eu acho que isso que a Beno também está tentando fazer, avançar com tecnologias, avançar com a DCN, promovendo a educação, tentando promover a educação na odontologia dentro de uma realidade que não foi a nossa, mas que é a realidade desses nossos alunos. E eu creio que eu ainda vou ver, isso foi aqui, porque eu já tive uma formação na faculdade onde eu trabalho sobre isso, que um dia nós possamos ter a metodologia PBL dentro da odontologia. Isso aí. Né? Eu acho que a gente faz de uma forma ainda muito sutil, com a integralidade entre as disciplinas, dentro da minha experiência, né? Da pouca experiência na docência. Mas eu acho que o PBL ele também veio para modernizar e fazer com que esse aluno cada vez mais ele seja motivado a pensar no problema. E isso, de alguma forma, gera para a gente que trata da odontologia, pode gerar nesse aluno uma humanização maior, porque ele vai ver aquele paciente como um todo. Ele não vai ver só o elemento dentário, ele não vai ver só a pessoa separada uma da outra, né? Então, eu ainda creio que eu gostaria de presenciar a metodologia PBL dentro do curso de odontologia. Ainda não existe formalmente, como existe na medicina, né? Mas eu acho que é algo que vai contribuir muito para integralizar essas especialidades. É isso. Obrigada por estar aqui e que hoje à tarde vamos aproveitar mais ainda, né? Todo esse contexto. Exatamente. Então, doutora Daniela, por favor. Nossa, eu fiquei emocionada aqui com a fala da Carla, porque acho que você representa aí o docente que tem compromisso, que está ciente, né, da necessidade de se atualizar, né, de buscar outras alternativas, de não ficar preso à fichinha amarela. A gente precisa de valorização do docente. E é isso, assim, o estudante, o jovem, ele, diante de um problema, ele vai se integrar, vai trabalhar em equipe, vai acontecer isso que a gente imagina, né, nessa nova perspectiva, assim, de ensino-aprendizagem. Concordo muito, assim, sabe, Sônia, nós temos procurado estar em contato, né, com os coordenadores, por mais que seja assim, um esforço de toda a diretoria de estarmos viajando e fazendo esse diálogo, porque a própria Beno ainda é desconhecida, né? Nós tivemos um aumento que foi muito rápido do número de cursos. E então imagina, a família tem 200 cursos, daqui a pouco tem 600, então você, assim, onde estão todos? Já formaram turmas? Quem são? Como que a gente pode estabelecer esse contato e publicizar esse pacto que foi feito e muitos talvez não estivessem nem criados? A maior parte dos cursos, 60 cursos por ano foram criados de 2016 para cá. Agora a gente está vendo uma redução.
né? Desde 2023, por aí, a gente vê que começaram a fechar alguns cursos, né? Nem não sabemos ainda, né, o motivo. Pode ser a questão mercadológica, mais provavelmente do que a própria avaliação. Mas, assim, dizer para todo mundo que a ABENO tem trabalhado incansavelmente. Eu hoje estou aqui, a professora Liliane, a professora Vânia, o professor Gustavo estão na SBPQO, onde nós temos uma parceria, né, essa questão da pesquisa, do ensino, que é espetacular, com a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. Agradecer à presidência também por esse convite. E o que a ABENO está fazendo lá? Um curso, uma oficina sobre metodologias ativas de ensino-aprendizagem para os pós-graduandos, para os professores. Nós temos mensalmente um encontro de interesse especial, que é o SIG. Nós vamos ter o próximo, vai discutir sobre ciências básicas, testes salivares. O último discutiu sobre divulgação científica. Então, é um espaço mensal que é público, pela rede RUT, né, rede de observatórios. Nós temos o observatório de pesquisa, onde a gente produz esses dados que eu vou divulgar hoje à tarde. Toda essa parceria internacional, agora, a semana que vem, estarei na reunião da Associação Europeia de Ensino Odontológico, cuja programação é inteira sobre inteligência artificial no ensino odontológico. Que bom. Então, vai ser no ensino, na teoria, na prática. A robótica é um caminho central. Então, assim, a ABENO é incansável, tem uma equipe, né, assim, que se dedica, mas a gente precisa fazer chegar. Então, só queria falar uma questão importante, que é o seguinte: odontologia, formação na graduação em odontologia, ela tem que ser presencial. Perfeito. Tudo que a gente falou aqui hoje, 70% de prática, é antagônico a qualquer ideia de EAD na odontologia. Porque a EAD é ao contrário, é 70% online e 30% de prática. Então, convidar todos para se juntar à luta que é comum, né? O CFO, do Sistema Conselhos, acho que essa parceria é a união da odontologia para garantir a presencialidade, porque se com o presencial já é difícil, imagina no virtual. É impossível, né? E, assim, concordando com o que Sônia falou, e com o que a gente conversou aqui, convidar todos para assistir o Odontocast. Eu adorei participar, Marcelo. Eu tenho certeza que alguma reflexão a gente leva, né, para o nosso ouvinte, e dizer da alegria, agradecer o convite. Hoje à tarde também estaremos no COBRAC, acho que é uma especialidade que, né, nos procurou, quer fazer a parceria com a ABENO. A ABENO vem conversando com várias sociedades, né, e procurando estabelecer essa qualidade, né, de uma forma permanente, como a gente colocou aqui. E então, dizer isso, da minha gratidão, da alegria de estar no Norte, e que todos os cursos aqui do Pará estejam presentes na reunião de Manaus. Olha, vou fazer chamada, hein, Pode pessoal? chamar. É isso aí, muito obrigada a vocês, e parabéns pelo trabalho. Eu acho que essa iniciativa aqui, ela também merece ser replicada. Vou pensar na ABENO, acho que o Odontocast veio para ficar. Parabéns mesmo, e muito sucesso aqui para o trabalho de vocês aqui no CRO Pará. A gente é que agradece. Eu vou fazer 3 considerações rapidamente, no sentido de a ABENO, ela é itinerante, conforme nós tivemos uma conversa nos bastidores. A sede da ABENO é na cidade ou na universidade que o presidente tem vínculo, né? Vínculo com a universidade daquela cidade. Então, nesse momento, está em Santa Catarina, mas pode ser que um dia vá ao Rio de Janeiro, venha para Belém e coisas nesse sentido. A segunda situação é em relação ao EAD, né, que é um assunto muito sensível, que tem 29 processos no MEC,
né, estão engatilhados, só que também o Conselho Federal, junto com o Sistema Conselho de Odontologia, judicializou isso aí, né? Então a gente também está lutando contra isso. E também agradecer a compreensão de vocês três, porque poucos sabem, mas fica tudo aqui na minha cabeça, e aí eu desenvolvo. As meninas me perguntavam, e aí como vai ser, e é tanta demanda que hoje de manhã, né, 6 horas da manhã, eu estava passando o briefing dessa conversa, porque ela já estava toda aqui. Fomos lá a BH, na 59ª reunião, te buscar também, é tudo de plug and play, mas o fato é que nós estamos fazendo as coisas acontecerem também, né? Hoje o Conselho Regional de Odontologia do Pará, ele está muito bem antenado com todas essas situações, tem uma ótima conversa com as entidades, como a Abeno, como o CFO, a BO Nacional, né? Então, o FNO, a gente está muito bem alinhado com as questões que estão acontecendo. E volto a repetir, o Odontocast, ele é um programa que veio para trazer informação. Ele não quer desinformação. Nós estamos construindo uma história e ninguém vai desconstruir. Vamos brigar até o fim para que essa história seja construída numa linha de retidão, uma linha de ética dentro da odontologia, que é a função do nosso conselho, né? E, para encerrar isso aqui, vou te entregar os exemplares dos Sorrisos Brasileiros, que é a revista patrocinada pelo CFO, tá? Esse manual de práticas éticas odontológicas foi junto com a AB Pará, que nós fizemos aqui, para tentar também diminuir infrações éticas, e a questão do nosso código de ética, que é a nossa Bíblia. A canequinha do Odontocast é sua, tá? Fica de uma lembrança, um mimo daqui do nosso programa. Agradecer ao Pedro Pessoa, o patrocínio das canecas. Muito obrigado, Pedro, da Lava Dental. Né? Agradecer a nossa técnica com Gabriel e Elissa, do Estúdio Santos de Casa. A Deus por todos esses momentos que nós estamos passando, que são de muita luta, muito trabalho para tornar a odontologia melhor dentro de um universo que está ficando muito complicado. Então, agradeço a vocês. Quero dizer a todos, assistam o Odontocast, que é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vão lá, apertem o sininho, curtam, compartilhem e sigam a gente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.